Abra sua Bíblia em João, capítulo 2. Como eu falei durante a semana, hoje nós vamos falar Minha Casa, lugar de transformação. Pode deixar, multimídia. Isso aqui, gente, é a logomarca do culto da família, né? E a partir de fevereiro agora nós vamos estar realmente investindo mais nesse tema, família, seminários. Nós vamos começar agora, depois do carnaval, 5 turmas de casados para sempre. E não tem mais vaga. Então você vai, se você quer fazer, vai fazer no outro. Então essas 5 turmas já estão fechadas. E durante esse ano nós vamos também começar o curso Criação de Filhos, a maneira de Deus, que é realmente como ensinar o pai a educar o filho, a orientar o filho no caminho do Senhor. Então esse ano nós vamos implantar alguns ministérios que estarão subsidiando as células. A célula é um ponto de partida, mas a célula precisa também de suporte em algumas áreas. E como nós falamos hoje, nós vamos falar sobre a nossa casa, um lugar de transformação. O texto está aqui aberto em João capítulo 2, de 1 a 11. Todo mundo já achou? É só olhar para o telão, né, pastor? Daqui a pouco estarão chegando os nossos adolescentes. Esse final de semana está acontecendo o Jet Camp Teen, que é o acampamento dos adolescentes. O ano passado nós fizemos juntos, jovens e adolescentes, porque a quantidade era menor. Mas esse ano nós fizemos separado. Então os adolescentes já fizeram esse final de semana. Foram 3 ônibus lotados. E daqui a 2 semanas, não sei se é semana que vem, na outra vai ser outros jovens. Então se você é um jovem igual eu, você pode ir, por que não? A juventude, adolescente ele tem um limite, é 19. Agora juventude, jovem, não tem um limite. Eu sou jovem, não é verdade? Então o Wallace é jovem, né, Wallace? Então nós somos jovens. Então se você quiser ir, faz a inscrição, não perca a oportunidade, vai ser muito bom. Vai ser na Fazenda Monte Sião, tem toboágua, a fazenda é um espetáculo, é muito bom. Então se você quiser ir, tem passeio de cavalo, charrete, é um lugar lindíssimo. Então vamos lá, João capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, e sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então vamos ler o tema, pode passar a página. Minha casa, lugar de transformação. Vamos repetir esse tema? Minha casa, mas fala com convicção, vamos lá. Minha casa, lugar de transformação. Isso, a palavra-chave é transformação. Porque, meus queridos, como a igreja é um lugar de transformação, a igreja é igual a arca. Entra todo mundo, vem como está, vem do jeito que você está, e aqui você vai ser o quê? Transformado.
para ser a semelhança de Jesus. A família é um lugar de transformação, é onde o homem ele é transformado, a mulher é transformada e eles se tornam uma só carne, se tornam uma família. Meus queridos, a nossa casa ela tem que ser um lugar de transformação e nunca de deformação. O texto diz que 3 dias depois que Jesus tinha chamado Natanael, Jesus ele foi convidado juntamente com os discípulos para estar em um casamento. É interessante que Jesus ainda não tinha os 12. Jesus estava ainda com um grupo de mais ou menos uns 5. Era João, André, Pedro, Filipe e Natanael. E nesta história tem várias coisas que nós poderíamos estar falando sobre elas, mas hoje eu só vou falar sobre 2. Primeiro, nós temos o mestre de sala, o mestre de cerimônia. Ele era contratado, a festa de casamento judaico durava 7 dias. Pensou? 7 dias de festa. Durante 7 dias, esse homem, o mestre de cerimônia, ele fazia com que o vinho fosse servido, as mesas fossem servidas, ele que organizava o casamento. Então essa família com certeza não devia ser uma família pobre, porque uma família, para ter alguém para organizar uma festa durante 7 dias, tinha que ter uma boa condição financeira. E esse texto, ele narra 3 coisas interessantes. Primeiro, o início de uma caminhada conjugal, o casamento. Ali uma família estava se formando. Esse texto fala do início do ministério de Jesus, primeiro milagre de Jesus. E esse texto fala também do início do discipulado. Aqueles primeiros homens começaram a andar com Jesus. Então nesse texto nós temos 3 inícios: o casamento, uma família, o ministério de Jesus e o início do discipulado. E quando nós nos perguntamos, né, por que Jesus decidiu realizar um milagre justamente no casamento? Eu estava pensando sobre isso esses dias. Jesus ele poderia, se ele tivesse multiplicado pães, ia dar mais ibope, né? O casamento não tinha tanta gente assim, e já era o terceiro, esse casamento o vinho já tinha acabado, então o povo já estava meio de fogo. Se Jesus tivesse multiplicado pães, talvez tivesse dado mais ibope. Se Jesus tivesse curado um leproso, toda vez que ele curava um leproso, as multidões o seguiam. Se Jesus tivesse andado sobre as águas, ou ressuscitado um morto, talvez tivesse feito um impacto maior. Mas, meus queridos, algo que eu descobri ao estudar mais fundo esse texto é que o valor do matrimônio aos olhos de Deus é algo assim fantástico. E quando eu creio que Deus e o Filho estavam conversando e Jesus devia estar falando: Pai, onde eu começo o meu ministério? Aí Deus deve ter falado para ele: vai para um casamento, você vai começar lá que você vai começar. Você sabe por quê? Quando você vai em Gênesis, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Casou Adão com Eva. É verdade? Jesus começa o ministério num casamento, e Apocalipse encerra com o casamento da noiva com Cristo. Fantástico, né? Então a Bíblia começa a costurar isso e mostrar como o casamento, e o casamento tipifica Deus como homem, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito que se tornam um. São 2 que se tornam um casal. Coisa fantástica, né? 2, como alguém me falou essa semana, um que vem do norte, outro que vem do sul, e se encontra, cheio de manias, cheio de defeitos, e se encontra. Engraçado que o Ivanusa foi algo interessante, que Ivanusa é a primeira de uma família de 5. Eu sou o primeiro de uma família de 5. Só que lá em casa eram 4 homens, na casa da Vanusa 4 mulheres. Lá em casa minha mãe sempre trabalhou. Na casa da Vanusa a mãe dela ficava no lar, trabalhava, mas trabalhava no lar. Aí agora você imagina, na minha casa, eu, meu irmão e o outro Pissarrão, que praticamente foi criado lá, então foi nosso irmão também. Até cueca um pegava no outro. Agora no outro lado, a gente chegava em casa, era um terror, né? Calça para cá, camisa para lá. Era assim que funcionava. Na casa dela, não. Primeira vez que eu fui visitar, eu fiquei impressionado. Tudo muito bem organizado. Cada filha fazendo uma coisa, uma passava, a outra fazia isso.
E lá em casa minha mãe tinha uma maior dor de cabeça, ninguém queria fazer nada. Vai ensinar um homem a fazer? Difícil. Aí junta nós dois, casa, um que tem um estilo, outro tem outro estilo. Aí conviver começa a difícil. Porque tem gente que pensa assim, não, pastor é um anjo, casou com uma anja, 2 anjos. Foi assim não. Anjo sem asa. O começo foi difícil. E naquela época, o pastor dela nem o meu não chamou para conversar, para falar sobre casamento, sobre família. Ninguém sentou para conversar. Ninguém falou em dar curso. A igreja não tinha ferramentas para isso. Então nós começamos uma aventura a 2, onde nós fomos nos conhecer. E meus queridos, a Bíblia fala que digno de honra é o leigo sem mácula. É o ideal de Deus. Expressa, como eu falei, a união entre Cristo e a igreja. Glorifica a Deus. Então o seu casamento ele está acima do seu compromisso como homem e como mulher. E o nosso Deus é um Deus de perdão. E quando nós falamos em casamento, não tem como você não falar a palavra perdão. Tem jeito, você tem que perdoar, é automático. O perdão tem que estar ligado com o automático no casamento, senão o casamento não dura. E tem que ser das duas partes, não adianta um só e o outro ficar de tromba e o outro só liberar perdão. É algo que tem que ser, fazer parte dos dois. O casamento tipifica a relação de Cristo com a igreja. E eu creio, meus queridos, se os dois estiverem dispostos a mudar, o casamento dá certo. E algo que eu tenho aprendido, e esse texto mostra isso, que quando Jesus está envolvido, as coisas não podem piorar, elas têm que melhorar. Fala isso quem está do seu lado. Quando Cristo está envolvido, pode falar, quando Cristo está envolvido, as coisas têm que melhorar. Não pode piorar, gente. Se Cristo está no negócio, a coisa tem que melhorar. E esse texto diz que o vinho acabou. Na cultura judaica, vinho era sinônimo de festa, de alegria. O vinho não podia acabar em hipótese nenhuma. Os noivos poderiam até ser multados se na festa, eram 7 dias, se durante a festa acabasse o vinho, era uma vergonha para a família, era algo inimaginável. E aí vem aquela pergunta, pastor, o vinho tinha álcool ou não tinha álcool? Meu irmão, se é vinho, é bebida fermentada, então é vinho com teor alcoólico, mais ou menos com 12 a 15%. Essa história de que vinho, pastor, Jesus quando transformou a água em vinho, transformou em vinho sem álcool. Isso é conversa para mãe dormir, meu irmão. Naquela época não tinha açúcar. Açúcar é algo que veio bem depois que Jesus passou por essa terra. Era vinho mesmo. A Bíblia não condena o vinho, a Bíblia condena o embriagar. Tudo que é excesso, a Bíblia condena. Então nós não podemos pegar aqui e criar uma teologia em cima de uma verdade. A verdade é que Jesus transformou a água foi em vinho mesmo, e o vinho foi bom. Tanto é que o próprio mestre de sala falou, geralmente serve-se primeiro o vinho bom para depois servir o vinho inferior. Porque o que acontecia? 7 dias de festa, o pessoal bebendo. Depois do 3º dia, a língua já está anestesiada. Podia vir qualquer vinho que ia passar. Mas aquele homem, ele ficou tão impressionado, falou, geralmente se serve melhor, porque quando as pessoas ainda estão com o gosto apurado, com a língua sensível, elas percebem o melhor. Aí depois, primeiro a Coca-Cola, depois bota na jarra o wine e vai servindo o wine para todo mundo. Massa isso, né? Você bota o refrigerante na jarra, é tão chique. Aí você não vai com a garrafa de Coca-Cola para mostrar que é Coca-Cola, né? Você vai com a jarra, pode ser o que for, pode ser o wine, qualquer coisa, você está passando, né? E assim acontecia na festa. E aquele homem ficou impressionado. Agora, presta atenção numa coisa. Jesus, ele foi convidado para a festa. Jesus deve ter entrado na festa no primeiro dia. E o que aconteceu? Jesus estava ali. Jesus, ele poderia logo de cara falar o seguinte, vai acabar o vinho, gente, vamos fazer logo um milagre, cadê as metretas, as talhas, vão encher isso aqui e vamos fazer logo um milagre.
Jesus precisou ser acionado. E muitas das vezes a gente fala, mas por que Jesus não fez nada ainda na minha família? Jesus precisa ser acionado para o milagre acontecer. Jesus está ali, ele está assistindo a festa, está olhando, está vendo que o vinho está acabando, está vendo que a energia está indo embora, mas ele está ali, ele está esperando alguém acionar. E muitas famílias, o marido não aciona Jesus, nem a esposa aciona Jesus. E nesse casamento é interessante que quem acionou Jesus não foi nem o noivo nem a noiva, foi um convidado, foi Maria. Que coisa, né? É por isso que nós temos que orar pelas famílias. Por isso que a sogra pode orar pela filha, pelo genro. É por isso que nós temos o papel de estar orando pelas pessoas, porque nós podemos acionar Jesus a qualquer momento durante a festa. Mas, meus queridos, se Jesus está envolvido no nosso casamento, o amanhã tem que ser melhor do que o hoje. Semana que vem tem que ser melhor do que essa semana. O mês que vem tem que ser melhor do que esse mês. O ano que vem do casamento tem que ser melhor do que o ano passado. Porque tem gente que acha o seguinte: não, pastor, casamento é assim mesmo. Quantas vezes eu já atendi pessoas? Começa assim mesmo, pastor, começa aquele fogo, começa aquela paixão. Aí depois vai vendo os filhos, aí vai apagando, apagando. Aí a gente vai se aturando mesmo. Começa com os bichinhos pequenos, né? Meu gatinho, minha pombinha. Aí depois vira seu cavalo, sua anta, os bichos vão crescendo, né? Mas, meus queridos, cada dia com Jesus tem que ser melhor. O vinho tem que ser melhor. Não pode ser aquela história, né? Ah, mas todo mundo é assim, pastor. Todo casamento começa bem e vai mal. Toda família começa bem e termina. Meus queridos, se Jesus está no negócio, não tem isso não. Todo dia tem que ser melhor. Aquele homem, ele tem que cada dia se parecer mais com Jesus. É aquele marido que você vai confundir ele com Jesus e falar: meu Deus, Jesus está deitado do meu lado. Aquela mulher cada dia vai ser mais parecida com Jesus, e não o oposto, porque nós temos que ser transformados dia em dia a imagem e semelhança de Jesus. Senão, que família é essa? Que homem é esse? Porque o processo de santificação ele começa na nossa vida e é um processo diário. Então, se você está casada com um servo de Deus, esse homem, amanhã ele tem que ser melhor do que hoje. Seu marido está do seu lado aí? Cutuca ele e fala com ele: rapaz, amanhã você tem que estar melhor. É, tem que ser, ué. Se não, tem uma coisa errada nisso, ué. Essa mulher tem que ser melhor do que hoje, amanhã ela tem que estar melhor. Por quê? Cada dia nós vamos nos parecendo mais e mais com Jesus. Mas vamos lá para os dois pontos que eu quero falar nessa noite. Primeiro, como eu disse, a nossa casa tem que ser um lugar de transformação. Eram 6 talhas. As talhas, elas eram confeccionadas em pedra. A pedra era escavada. Não, as talhas não eram feitas de barro. Tanto é que as talhas, elas eram colocadas nas portas, elas eram empurradas, roladas. Eu tive a oportunidade de ver uma talha em Israel e ela é escavada na rocha. Quanto mais escavada, mais água cai. E elas são geralmente desse tamanho, um negócio grande mesmo. E fica ali na porta de entrada da casa. E essas eram 6 talhas. E vamos ver o que essas talhas representam. Maria, ela viu um problema. O problema não era dela, na verdade. Maria se importou, não era com ela. Maria foi atrás de uma solução, não era o casamento dela nem de um filho dela. O que a primeira talha representa? Bem, eu dou um brinde para quem acertar. O que a primeira talha representa? Estou ouvindo, pode falar mais alto. Solidariedade. Vou ter que dar um brinde depois de vocês, mano. Meus queridos, se faltar solidariedade dentro de casa, o casamento acaba. Não é verdade? A solidariedade é algo fantástico. A solidariedade é um dos segredos de transformação de um casamento. A solidariedade é um dos segredos de uma família de sucesso. Tem 2 palavras que transformam uma vida. Pode contar comigo, ó. Conta comigo.
É fantástico, né? Você está lá cheio de vasilha lavando e o marido chega e fala: conta comigo, e já pega a bucha e vai lavar. Aleluia! Sentiu o Espírito Santo aí, meu irmão? Você está varrendo a casa e o marido já chega: conta comigo, com a vassoura na mão. Não é conta comigo já vazando para a rua, não. Meus queridos, são duas palavras mágicas. É um se importar com a dor do outro. Paulo disse em Romanos 12, né, para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Maria se importou. Ela sabia que a vergonha da família seria grande, a família seria humilhada. Maria, ela poderia dizer, como outros, né, não tem nada com isso, eu sou apenas um convidado, eu sou o dono da festa. E este, infelizmente, é o comportamento da maioria dos membros da família. O marido: esse é problema da minha esposa. A esposa: esse é problema do meu marido. Ou até o filho, né? Esse é problema do meu pai. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo, né? Dentro da igreja: esse é problema do meu irmão, esse é problema dele. Ele é que resolve isso aí, é o ministério dele, ele resolve. Mateus 22, a partir do versículo 35, diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitaste? E responder-lhe-á o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizerdes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Ao que lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer ao destes mais pequeninos, deixaste de fazer a mim. Meus queridos, diante da dor de uma cunhada que está com um filho nas drogas, você tem que se importar. Na verdade, às vezes a pessoa fala assim: eu não vou tirar dinheiro dos meus filhos para ajudar a internar um drogado. O problema deles, não tem nada com isso, foi ela que brincou mal, ela que fez errado. Às vezes até um parente nosso, né? Às vezes nós não cuidamos da nossa casa. Meus queridos, algo que nós temos que fazer é primeiro os nossos, primeiros da nossa casa, depois a gente vai ajudar os outros. Às vezes eu vejo pessoas querendo pregar para o mundo inteiro, ir para a África, ir para a China, mas a mãe não é crente, o pai não é crente, os irmãos não são crentes, os cunhados não são crentes, e está querendo pregar para todo mundo. Primeiro você tem que salvar os seus, porque se você não fizer isso, você vai falar diante de Deus. Imagine Jesus, né, dizendo para nós: eu não tenho nada com isso, quem pecou foi ele, vai para o inferno. Jesus se importou com o nosso pecado e assumiu a nossa dívida, e ele disse que a gente tem que fazer igual ele fez, não é verdade? E às vezes é tão triste a gente ver um pai que cria 5 filhos, paga estudo, paga faculdade, prepara, treina, os filhos casam, e depois 5 filhos não cuidam de um pai com dignidade. 5 filhos se reúnem para mandar o pai para o asilo. Já vi isso acontecer. Não, é o melhor para papai. Fala assim ainda, é o melhor para ele. Aí interna lá e esquece. Porque tem casos que a pessoa está doente, ela precisa de cuidado de uma enfermeira, ou o filho trabalha. Eu tenho amigos que é só ele de filho, e ele trabalha, tem filhos pequenos, não tem como ele cuidar do pai, mas ele tirou do bolso dele muito dinheiro, ele paga para o filho dele, para o pai dele ser cuidado, e todo final de semana ele pega o pai e passa o dia com o pai dele, com os filhos dele,
mas durante a semana ele tem que trabalhar. Aí é um caso diferente. Agora a gente vê filhos que internam o pai, esquece o pai, larga para lá. Diga comigo, eu me importo. Você não está se importando não, gente. Eu me importo. Eu me importo. Isso. Tem marido que não se importa com as lágrimas da esposa. Tem esposa que não se importa com as lágrimas do marido. E algo que eu coloquei aqui, ó. Se você não gosta do que você está colhendo, olhe para trás e veja o que você semeou. Nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Entendeu, meus queridos? Quando eu planto na vida dos outros, eu vou colher na vida da minha filha, com certeza, dos meus netos. Tem semente que eu estou plantando que é igual tamarindo. Vai levar 60 anos para colher. Meus netos vão colher. Nem eu vou colher. Deus, Ele investe em quem tem sensibilidade no coração. Mas vamos lá para mais uma talha. Vamos ver quem acerta agora, hein? Maria disse a Jesus. Maria disse aos serventes. Jesus disse a Maria. Jesus disse aos serventes. O mestre de sala disse ao noivo. Que talha é esta? Comunicação. Vocês estão espertos, hein? Ah, é por isso que você acertou. Eu esqueci que eu tinha colocado aqui. Tá vendo? Bom que você está prestando atenção. Isso, parabéns. Então é a comunicação, meus queridos. Todo o processo de milagre passou pelo falar e pelo ouvir. Sem comunicação não há transformação. Sem comunicação não tem como a coisa dar certo. E sabe o que o diabo faz? Ele levanta a fortaleza do silêncio dentro das casas. E sabe como ele conseguiu implantar isso? Novela, televisão. A pessoa fica ali, o marido já chega atrasado para assistir o jornal ou a novela e já senta e se prostra ali com um prato na mão, comendo e eles assistindo uma novela. Termina aquilo, não conversou com os filhos. E olha que nós estamos numa geração hoje de celular, internet, WhatsApp, MSN não tem mais não, né? Tanto acabou, né? Era do meu tempo. Hoje nós temos 1000 formas de comunicar e nós não comunicamos. Esses dias eu estava esperando uma pessoa e eu vi uma família inteira, tudo com celular assim, o pai, as 2 filhas e a mãe, todo mundo ali. Eu falei, será que eles estão conversando entre eles? Será que eles são surdos e estão conversando? Comunicação. Meus queridos, eu conheci um casal que já estava 7 meses sem conversar por causa de um sabonete. A mulher deixou o sabonete favorito do marido cair dentro do vaso. Meu Deus, 7 meses sem conversar. Ele deitava na ponta da cama, quase caindo para um lado, e ela deitava na outra ponta, quase caindo. Havia um abismo entre eles, 7 meses. E já vi casais 6 meses sem dizer uma palavra. Então essa casa que era um lugar de transformação passou a ser um lugar de deformação. Quando você fala, os filhos ouvem. Quando você faz, os filhos imitam. Eles aprendem conosco as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E meus queridos, é o diálogo que mantém qualquer relacionamento vivo. Diálogo é via de mão dupla. Você fala e você tem que aprender a ouvir. É por isso que nós temos 2 orelhas, 2 ouvidos e uma boca. Quer dizer que ele tem que falar menos e ouvir mais. Mas geralmente é o oposto, né? A gente quer falar e não quer ouvir. Aquilo que eu já disse aqui, você quer ter um bom ouvinte, compra um cachorro. Ele vai ficar olhando para você e balançando o rabo, está entendendo tudo. Agora no relacionamento tem que escutar. Escutar é parar, prestar atenção, olhar nos olhos. E no casamento tem que haver comunicação. E não existe, meus queridos, lugar neutro. Ou Cristo reina, ou o diabo reina na nossa família. Ou ele está criando uma fortaleza no nosso relacionamento. Logo que eu casei, isso é uma experiência minha, no início, sempre tinha um ponto de briga, discussão, e geralmente por questão de família.
E algo que eu quero falar semana que vem é justamente sobre isso, as 4 colunas de um casamento. E uma das coisas é deixar pai e mãe. E eu e no começo a gente sempre tinha uma pontinha por causa de mãe, de pai, esses negócios, né? Coisa besta. Hoje eu olho para trás e falo, como eu fui bobo, né? Mas naquela época ninguém estava orientando. E a gente estava sem conversar. A gente foi deitar, sem conversar aquele dia inteiro. E ela mais durona, eu sou mais flexível, ela mais durona. E eu não aguento ficar muito tempo sem conversar. Não consigo ficar em silêncio. E aquela coisa toda, e eu senti que tinha algo errado. E eu dei um toque nela. Aí eu puxei, falei assim, você me perdoa. Ela, não, eu estou errada também e tal. Aí quando a gente começou a conversar, nós sentimos como se um demônio estivesse se levantando no meio da nossa cama. Foi algo que até hoje eu me lembro disso claramente. Aquele cheiro, tipo enxofre, levantando dentro de casa. E eu falei, está vendo, Deus? O diabo estava levantando uma fortaleza. É assim que ele trabalha. É desse jeito que ele faz. Ele lança uma semente, ele lança a fortaleza da mágoa. Aí a mágoa cria uma barreira. Ele lança a fortaleza do silêncio. Ele lança a fortaleza da falta de perdão. Isso vai criando barreira no relacionamento. E aí você não comunica mais. Você, porque está magoado, está ferido. E meus queridos, dentro do casamento não existe vencedor ou vencido. É uma só carne. Quando você machuca a sua esposa, automaticamente você está machucando você. E automaticamente o seu filho está te observando, está te olhando, a sua filha está te olhando, ela vai levar tudo isso para o casamento, e o filho vai levar isso para o casamento. Então, dentro do casamento, Jesus ele pode pegar aquilo que está ruim. Nosso Deus é o Deus da reciclagem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pega o que não está bom e transforma em algo muito bom. É assim, Ele pode restaurar. Se você tiver fé e acreditar, Deus vai fazer o milagre. Só que Deus trabalha de uma forma muito interessante. O milagre de Deus não é, às vezes, como foi nesse casamento. Esse casamento Jesus falou, tanto é que Maria já sabia, falou, faz do jeito que Ele mandar. Faz do jeito, não muda nada. Nosso problema é esse, né? Quando a gente lê na palavra de Deus o jeito, não, mas eu não vou fazer assim não. É ruim. É ruim de eu fazer isso. Não vou me humilhar. Jamais eu vou fazer isso. Aí o que acontece? Gente, as medretas não era água de beber. As talhas aonde estava a água não era água para beber, era água de purificação, era água que os servos usavam para lavar os pés das pessoas que entravam na casa. É verdade. O mestre Sala podia dizer, mas de onde veio esse vinho? Os serventes poderiam fazer, não, essa água não pode ser usada. Não podemos usar essa água. Esse lugar não é um lugar adequado. As formas de Deus fazer o milagre não são do jeito que nós pensamos. O milagre ele é feito quando você tem fé e acredita. Eu fico pensando, um dia quando eu chegar no céu, eu quero ver o videotape desse negócio. Como é que foi essa água virar vinho? Aqueles serventes eram muito doidos. Foi lá e Jesus mandou botar água que ia virar vinho, eles foram e fizeram. Não. Aí Deus manda te fazer uma coisa de, não, pastor, não vai dar certo, não vou fazer mais não. Aí o milagre não acontece. E às vezes Deus usa coisas simples, como água, para transformar em alegria. Mas uma coisa eu sei, quando Jesus está e quando nós obedecemos, o milagre vai acontecer. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Talvez você está precisando de um milagre. E se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar. Você que precisa que o milagre aconteça. Talvez seu casamento não está como você gostaria, mas pode ficar melhor do que você pensa.
Talvez ele está até acabado. Talvez você nem casou, você quer casar. Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus que transforma. E meus queridos, aquilo que Jesus toca sempre fica melhor do que era no início. O casamento fica melhor do que era no início. O marido fica melhor do que era no início. A esposa fica melhor do que era no início. Porque com Jesus, cada dia tem que ser melhor do que o outro. Eu tenho visto tantos casos de transformação. São quase 20 anos como pastor. Eu tenho visto tanta coisa. E às vezes quando eu falo, as pessoas não acreditam. Mas pastor, isso não vai dar certo não. Porque as pessoas estão olhando na ótica deles. Eu olho na ótica do Deus que eu creio. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. Eu creio. Por isso é que eu sempre vou pregar dessa forma. Eu creio que Deus vai fazer. Eu fico imaginando quando Jesus chega diante de Marta e Maria. E Marta e Maria estavam naquela expectativa. Se o Senhor tivesse vindo quando ele estava vivo, ela acreditava que Jesus podia fazer, mas só até um determinado momento. E às vezes a gente pensa assim: não, se Jesus tivesse entrado na minha família antes, ou se eu tivesse feito dessa forma. Mas meus queridos, não importa como está, importa é que aquele que faz milagre, ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar as nossas famílias diante do Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus que pode fazer coisas surpreendentes na nossa família. Nós cremos, Pai, que aquilo que está bom pode ficar melhor. Nós cremos que a nossa família, a nossa casa é um lugar de transformação. Por isso, Pai, transforma o marido, aquele que está distante, aquele que está, ó Pai, com o coração totalmente mortificado. Faça como fez com Lázaro. Ressuscita esse homem, ressuscita esta mulher. Ó Pai, nós cremos que o Senhor pode fazer, porque a nossa família é para a glória de Deus. Os nossos casamentos são para a Tua glória, Pai. E ó Pai, nós cremos que quando o Senhor veio e fez o primeiro milagre justamente em um casamento, foi para mostrar que família é algo importante para o Senhor. Por isso, Pai, nós queremos colocar as famílias desta igreja diante do Senhor. Ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor cada casamento, aqueles que ainda não casaram, mas têm o sonho de constituir uma família. Ó Pai, que o Senhor traga o marido ou a esposa, não importa de onde ele virá ou ela virá, mas nós cremos que essa pessoa conhecerá Ele aqui neste lugar. Ó Pai, restaura aquilo que está quebrado, porque ó Pai, nós vamos vir neste lugar para testemunhar e falar daquilo que o Senhor fez, porque nós cremos que o Senhor mesmo ontem, hoje e será eternamente. A honra e a glória é tua, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.